A paz do Senhor a todos. Bem, meus amados, nesta semana nós continuaremos com a abordagem dos textos que são usados para dar base à doutrina da graça irresistível. E esta semana nós vamos tratar especificamente do texto de Deuteronômio no capítulo 30, versículo 6, que nos diz o seguinte: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e vivas. O contexto de Deuteronômio é muito claro. Ele trata dos discursos de Moisés após derrotar Sihon, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. Isso ocorreu no primeiro dia do 10º mês do 40º ano. Eles já estavam do outro lado do Jordão quando Moisés proferiu as palavras do Código de Deuteronômio. Logo no princípio do livro nós vemos os testemunhos, nós vemos os estatutos e as normas que Moisés ensinara ao povo. Já no capítulo 12, nós começamos a observar o Código Deuteronômico, que seriam coleções de leis de diversas origens que visava a evolução social e religiosa do povo. Alguns dos assuntos tratados são contra, por exemplo, a idolatria, culto dos cananeus, o dízimo anual e trienal, os animais puros e impuros e etc. No capítulo 27, nós vemos algumas maldições, algumas questões em que o homem se tornava maldito quando praticasse. Eu queria ler o texto e ele ficará claro. Versículo 15. Maldito seja o homem que faz ídolo esculpido ou fundido, abominação para o Senhor, obra de artesão, e o põe em lugar secreto. E o povo diria amém. Maldito aquele que desonra pai e mãe, aquele que desloca a fronteira do seu inimigo, que extravia um cego no caminho, aquele que perverte o direito do estrangeiro, que se deita com a mãe, com a irmã ou com a sogra. Estes eram os assuntos que seriam tratados no capítulo 27. No versículo 26, nós começamos a observar certas coisas que era digno de nota. Por exemplo, maldito seja aquele que não mantém as palavras desta lei, não as pondo em prática. E o povo diria amém. Maldito seria aquele homem que não colocasse essas palavras em prática. E visto que Deus estava falando com o povo de Israel, o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus para um determinado fim. Chegando ao capítulo 28, nós vamos ver um vocábulo que anula completamente a ideia de irresistibilidade ou de incondicionalidade. Porque no capítulo 28 nós vamos ver as bênçãos, do Código Deuteronômico, e nós vamos ler o seguinte texto no capítulo 28, verso 1. Portanto, se obedeceres de fato à voz de Yahvé, teu Deus, cuidando de impor em prática todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te fará superior a todas as nações da terra. Estas serão as bênçãos que virão sobre ti e te atingirão se obedeceres à palavra do Senhor teu Deus. O vocábulo im, ou o se na nossa língua, é uma partícula condicional, primitiva, que dá a ideia de condicionalidade ou de possibilidades. O im também era usado em juramentos. Ainda no capítulo 28, nos versículos 13 e 14, também podemos analisar algumas coisas de condicionalidade para com Deus. 13 e 14 diz o seguinte: O Senhor te colocará como cabeça e não como cauda, estarás sempre por cima e não por baixo. Se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno para observar e pôr em prática, sem te desviares para a direita ou para a esquerda de qualquer uma das palavras que hoje os ordeno, indo seguir outros deuses e servi-lo. Ora, nós vemos aqui claramente a possibilidade do homem não servir a Deus ou se desviar dele ou para a direita ou para a esquerda. Caso não pudesse isso acontecer, se Deus de fato colocasse na mente humana o servi-lo incondicionalmente, um texto desse não teria sentido algum. No versículo 15, nós vemos as condições que Deus dá para que a maldição também venha. Porque no versículo 15 diz o seguinte: Todavia, se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, cuidando em pôr em prática todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, todas essas maldições virão a ti e te atingirão. Então Deus vai tratar de várias maldições durante o contexto de 28. E nós vemos aqui que, se por um lado o homem poderia
cumprir os mandamentos, as ordenanças e as normas de Deus, vindo sobre o povo uma bênção, a palavra de Deus se cumpriria naquele ponto. Do mesmo modo, se as pessoas se desviassem dele, ele também cumpriria sua palavra e as maldições cairiam sobre o povo. Aqui você não vê uma incondicionalidade, mas sim uma condição para o homem. Eu queria só abrir um parêntese aqui, finalizando o capítulo 28, com o versículo 63, que nos diz o seguinte: do mesmo modo que o Senhor se comprazia em vos fazer o bem e vos multiplicar, assim também ele terá prazer em vos destruir e vos exterminar. Sereis arrancados do solo em que estáis entrando, a fim de tomares posse dele. Aqui nós vemos que a palavra de Deus ela vai se cumprir, de um jeito ou de outro. Deus dá as cláusulas, Ele dá as condições para que o homem viva. E nós vamos ver isso no decorrer do texto. Nós não vamos ver aqui nada de algo irresistível no texto, mas sim de algo muito resistível, e até vamos ver que o povo de Israel sempre resistiu. Grande parte do povo preferia servir outros deuses do que o próprio Deus de Israel. Iniciando o capítulo 29, nós vamos ver Deus reafirmando o concerto, mostrando a seriedade do mesmo ao povo de Israel e as consequências caso eles não o seguissem. Também mostra como eles saíram do Egito e mostra todo o contexto do porquê eles estão ali e quem os tirou de lá. Deste terceiro discurso de Moisés, eu queria destacar o versículo 17 e o versículo 18, que diz o seguinte: que não exista entre vós homem ou mulher, clã ou tribo cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, indo servir aos deuses daquelas nações, que entre vós não existe uma raiz que produza planta venenosa ou amarga. Portanto, ouvindo as palavras deste pacto com imprecação, se alguém abençoar a si próprio no coração, dizendo: vou ter paz, mesmo que ande conforme a obstinação do meu coração, pois a abundância da água fará a sede desaparecer. O Senhor jamais consentirá em perdoá-lo. Pelo contrário, sua ira e ciúme se inflamarão contra tal homem, sobrevindo-lhe toda a imprecação escrita neste livro. O Senhor lhe apagará o nome de sob o céu. Ora, nós não podemos, tomando empréstimo as palavras de um teólogo, nós não podemos dizer que o texto não fala claramente. Eu não posso riscar o texto aqui e dizer que ele não está dizendo o que acabamos de ler. As pessoas podem se desviar aqui, servindo a outros deuses. As pessoas podem abençoar a si próprias, dizendo: eu vou ter paz, mesmo andando segundo a obstinação do meu coração. Como é que eu posso explicar algo incondicional quando o próprio Deus mostra aqui claramente que as pessoas podem fazer? Senão o texto não teria sentido se ser escrito assim. O texto continua falando de algumas maldições que cairiam sobre o povo de Israel. E no versículo 23 diz o seguinte: e todas as nações dirão: por que o Senhor agiu deste modo com esta terra? Que significa o ardor de tão grande ira? E responderão: é porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, havia concluído com eles quando os tirou da terra do Egito. Eles foram servir a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheciam e que ele não lhes havia designado. Vemos mais claramente o porquê do povo ter passado por aquelas aflições. Eles abandonaram, eles retrocederam, eles voltaram. O povo escolhido de Deus pode e poderia o abandonar. Deus não está falando nada aqui de uma graça irresistível, mas sim de um conserto muito sério com consequências para o povo de Israel. Depois destes textos, porque não temos tempo até de analisar todos os textos, então eu escolhi apenas estes, nós chegamos ao capítulo 30, onde nós vamos ver a questão do se, ou do vocábulo im. Porque diz o seguinte, o começo do capítulo 30: quando se cumprirem em ti todas estas palavras, a bênção e a maldição que eu te propus, se as meditares em teu coração, em meio a todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver expulsado, e quando te converteres ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. O Senhor teu Deus voltará atrás e te reunirá de todos os povos entre os quais te havia dispersado,
ainda que tivesse sido expulso para os confins do céu, de lá te reuniria o Senhor teu Deus, e de lá te tomaria, para te reintroduzir na terra que os teus pais possuíram, para que a possuas. Ele te fará feliz e te multiplicará mais ainda que os teus pais. Aí vem o verso tão falado. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma e vivas. Isto ocorre depois de se cumprirem as coisas que foram ditas anteriormente, o homem meditar naquilo, se converter genuinamente, voltar a Deus. Então, por consequência disto, Deus circuncidaria o coração daqueles homens, porque a palavra dele já estava inculcada na mente do povo de Israel. Então só assim Deus circuncidaria o coração daquele povo, e não de forma incondicional, de toda forma, agindo de qualquer maneira, e as pessoas não iriam ser irresistivelmente atraídas, visto que eles passaram por grandes coisas, e se eles meditassem naquilo que tinham passado, e não Deus puxando de todo jeito ou de toda forma, ou as pessoas sem terem o conhecimento do que haviam feito para com Deus. E para não deixar dúvidas de que o homem tinha e tem dois caminhos depois que a graça de Deus se há manifestado, nós vamos ver o final do capítulo 30, que diz o seguinte. Eu quero ler a partir do verso 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. O Senhor te abençoará na terra que estás entrando a fim de tomar posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estáis entrando para tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunha contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Não tem transparência maior que esta. O Senhor diz, eu te proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, não dá a ideia de que Deus escolheu por ele, nem que Deus atraiu incondicionalmente ou irresistivelmente, mas sim de que Deus mostrou àqueles homens, colocou o céu e a terra como testemunhas. Nos versos anteriores ele diz que a palavra não era pesada para que eles não pudessem cumprir, que ela não estava no céu para que eles dissessem quem vai aos céus e vai nos trazer para que aprendamos, ou que está além do mar, no além-mar, para que de quem vai atravessar o mar e vai nos trazer para que possamos aprender. Ela estava ali. Deus se havia manifestado àquele povo, trazendo salvação àquele povo, querendo que aquele povo se convertesse a ele e o servisse. Mas o servisse de coração, por amor, e não por uma incondicionalidade, ou não por algo que Deus colocou no coração daqueles homens, mas que aqueles homens buscaram a Deus mediante a graça e mediante o conhecimento que lhes era proposto naquele momento. Eu queria concluir este vídeo afirmando que o propósito dos vídeos não é de denegrir a fé de ninguém, muito menos de causar discussões sem sentido, dizendo que o problema não está só no fato de embutirem pensamentos estranhos aos textos. O problema é que quando eu afirmo que a teologia ao qual eu prego, ela é o Evangelho, e eu tento embutir ela em todos os textos da Bíblia, muitas vezes eu sou forçado a desconstruir os textos. Então, meus amados, que nós possamos hoje ter a Bíblia como regra de fé e de prática em nossas vidas. Que nós possamos seguir à risca a sola Escritura. E que se as nossas teologias, quando colocadas frente a frente com a Escritura, e a Escritura mostrar o contrário, sejamos humildes o suficiente para aceitarmos o que a Escritura diz, porque ela é quem nos tem a palavra de vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Até o próximo Minuto Teológico. Fiquem com Deus.